Bom, amadas, então, nós, nesse ano, né, como o apóstolo, ele nos instruiu, nós, em todas as redes, nós vamos seguir o tema da igreja, né, que é de cura e libertação. Então, tudo que nós fizermos, nós vamos sempre estar baseadas na cura e na libertação, né, que é o nosso foco do ano. Mas eu separei também um tema que está dentro disso, né, tem tudo a ver com isso, para a gente ter uma linha para a gente seguir com as mulheres. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o tema e depois eu já falo também como vai ser a nossa programação, tá bom? Então, para vocês entenderem, nosso tema é esse que eu dei como título da reunião mesmo de hoje, que é liberando pesos, né? Quando a gente fala de cura e libertação, a gente já pensa, né, numa leveza, né? Quando a gente é curado, quando a gente é liberta, a gente sempre sente aquela leveza, aquele alívio, não é verdade? E apesar, né, da gente já ter entregado nossa vida a Jesus e ter direito e de ter recebido tudo, né, por meio dele, todo tipo de cura, todo tipo de libertação, nós temos uma luta diária, né? Continuamos numa luta diária, sendo transformadas, né? Sempre buscando essa reciclagem, né? Sempre direto a gente tem que passar por cura, tem que passar por processos de libertação, e isso é muito necessário. E esse ano a gente vai focar nisso, juntas, e vamos vencer, né? Aquilo que tem sido um peso para nós. E como versículo principal, eu separei, na verdade, 2 versículos que tem a ver com isso, e eu vou falar um pouco sobre eles, para a gente entender um pouco de como Deus vai trabalhar nas nossas vidas nesse ano. Amém? O primeiro versículo boa noite aquelas que estão chegando, Tereza, Luceli, Edna, que bom ter vocês conosco. Então, o primeiro versículo que eu separei para esse nosso tema é o versículo de Hebreus 12, de 1 a 2, né, que diz assim, a segunda parte do verso 1 e depois o verso 2. Livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, né? Esse versículo está sempre é um versículo muito importante, né? Que a gente está sempre relembrando e tem que estar sempre relembrando, porque é muito fácil a gente perder o foco, né, na nossa caminhada. E aqui fala bem, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, né? E aqui nós vemos que, estudando um pouco do contexto, nós vemos que o autor de Hebreus quis fazer uma alusão aqui também aos corredores de jogos, né, aos atletas, que eles sempre têm o cuidado de ter uma roupa leve, uma vestimenta leve, também de não estar pesado no sentido de ter comido muito, né, antes de uma corrida, antes de praticar um esporte, e para que naquele momento em que eles estarão ali na sua caminhada, na sua corrida, eles estejam leves, estejam livres de tudo que possa atrapalhar o condicionamento físico, né, deles. E assim também é conosco, né, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, que a gente fala que é uma jornada, né? É uma caminhada, é uma jornada, e, e essa jornada, ela é uma jornada de constante transformação, né? A gente está sempre buscando ser transformados, né? Senão, de que adianta, na verdade? A gente está a cada dia buscando ser melhores, ser mais parecidas com Cristo, né? Na nossa caminhada cristã. E às vezes existem algumas coisas, alguns obstáculos, alguns pesos que nós permitimos que façam parte da nossa vida, né? Que nós mesmos acabamos carregando, né? Porque Jesus não tem esse peso todo para nós, mas nós acabamos permitindo, né? Que esses pesos nos atrapalhem na nossa caminhada, e o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, com o nosso próximo, acaba sendo prejudicado com isso, né? E nós devemos lembrar sempre, né, que a caminhada cristã, a caminhada com Deus, ela é difícil,
ela tem custos, né? Tem renúncias a serem feitas, mas não é por isso que ela tem que ser pesada, né? Muitas vezes a gente associa aquilo que é difícil, que tem um custo para nós, com algo pesado, né? E não é, isso não é verdade, né? É algo que é difícil, é custoso, mas é algo que vai nos transformar e para melhor, né? Que é o que nós queremos. E alguns exemplos, né, que nós podemos pensar em relação a pesos na nossa vida, como o próprio versículo aqui diz, de todo o peso e do pecado, né? Existem coisas que são realmente vêm, né, de pecados nossos, né? Que todos nós pecamos e temos que estar sempre confessando os nossos pecados. Às vezes tem coisas que vieram antes de nos entregarmos a Jesus, e mesmo depois que nós nos entregamos, ainda temos alguma dificuldade em certas atitudes nossas, né, pecaminosas, que temos que lutar. Mas também, para cada pessoa, né, vai ser diferente. Cada pessoa vai ter um tipo de peso na sua vida, né? Depende do seu temperamento, depende da sua história de vida, né? Daquilo que a pessoa passou, dos traumas também que viveu no passado, né? E também do próprio pecado, né? Cada um tem as suas atitudes pecaminosas, né? Que só a pessoa e Deus sabem, né? E que a gente luta a cada dia para mudar, para ser transformado, para confessar, para se arrepender diante de Deus, né? E um peso que, assim, a gente sempre trabalha muito nos encontros, né? De cura e libertação na nossa igreja, e que vamos trabalhar também este ano, é o peso da ofensa, né? A ofensa é algo muito, muito sério, que atinge a todos nós, né? E que vai depender da nossa reação às ofensas, né? Porque todo mundo é ofendido, de alguma forma ou de outra, em algum momento da vida, a gente se sente ofendido, né? Por alguém. Às vezes a pessoa nem sabe que nos ofendeu, mas nós recebemos, né, certas atitudes como ofensa contra nós. E quando nós reagimos de forma a permitir que aquela ofensa se torne raiz de amargura em nosso coração, ela se torna um peso, né? É um peso que nós carregamos quando não liberamos perdão, né? Quando não resolvemos a situação, é como se carregássemos a pessoa nas nossas costas, né? A pastora falava bastante sobre isso. Então, é como se a gente carregasse a pessoa nas nossas costas, e por mais que muitas vezes a gente até esqueça de algo que aconteceu já há tanto tempo, aquilo exerce uma influência, um peso muito grande na nossa vida, e, e tem e é algo que atrapalha muito, né, o nosso relacionamento com Deus, porque nós sabemos que o perdão é algo assim imprescindível, que Jesus deixou muito claro, né, que nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias, né? Não tem uma conta exata. Ele até fala 70 vezes 7, né? Mas querendo dizer que não tem um fim, né? Assim, né? Você não tem uma hora que você vai falar, agora eu não vou perdoar mais, já perdoei demais. Não. Assim como Deus nos perdoou, né? Nós também devemos perdoar. É a própria oração do Pai Nosso, né? Diz isso também. Então, o peso da ofensa é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante nesse ano, e logo mais eu já explico para vocês como que a gente vai começar já nesse mês a pensar sobre isso. Mas voltando aqui ao versículo, né, a reflexão a respeito deste versículo, pensando em pesos, né, então a gente falou de pecado, falou de ofensa, de alguma coisa em relação ao nosso temperamento, muitas vezes que a gente é difícil da gente deixar, né? Também, às vezes, até bênçãos de Deus na nossa vida acabam se tornando peso para nós. E não porque essas coisas são um peso em si, mas porque nós enxerguemos da forma errada, né? Por exemplo, eu vejo, principalmente falando das mulheres, né, de nós, muitas vezes o casamento se torna um peso na vida da mulher, ou a maternidade, né, se torna um peso também na vida da mulher. Eu vejo hoje em dia muitas mulheres sofrendo, né, na maternidade, não que não seja algo difícil, né? Mas como eu disse no início, não é que é porque é difícil que tem que ser pesado, né? É algo sim difícil, é algo que exige muito esforço nosso, mas é uma bênção do Senhor, né? É algo que transforma a nossa vida, que trabalha
muitas áreas da nossa vida, né, que nos faz ser pessoas melhores. E, e tudo isso, muitas vezes a gente tem como um peso, né, o cuidado com o lar também, né, a nosso cuidado mesmo como dona de casa, né, os nossos afazeres diários, né, muitas vezes também temos como um peso, né, e por que que a gente permite que isso seja um peso na nossa vida? Porque o nosso foco está errado, né, a nossa visão está deturpada, por conta de coisas que não foram bem resolvidas dentro do nosso coração. E acaba se tornando um peso e atrapalhando a nossa caminhada com Deus, né? Então, tudo isso nós temos que ir analisando na nossa vida, né? Porque o inimigo usa tudo isso que a gente coloca como pesos, a nossa insatisfação diante da nossa vida, das nossas circunstâncias, daquilo onde Deus nos colocou, do lugar onde Deus nos colocou. O inimigo, ele se aproveita, né, dessa nossa, muitas vezes, murmuração, né, pelas coisas que nós vivemos, achamos que está muito pesado, e ele se aproveita disso para nos manter presas, nos manter em cárcere mesmo, né? Como se estivéssemos numa gaiola ali e depois só passando mesmo por um processo aí de cura e libertação para a gente se livrar disso, né? E então que nós possamos nesse tempo ir refletindo nesses próximos dias em tudo que tem sido um peso para nós, né? E aqui também Paulo fala, né? Deixando todo o peso, o pecado, que tão firmemente se apega a nós, né? Interessante esse termo que ele usa, né? O pecado que tão firmemente se apega a nós, né? Querendo dizer que é algo que tem outros termos que se usam em outras versões também, que fala que tão facilmente nos atormenta, né? É algo assim que você vê que está ao nosso redor, que está ali, é a tentação, né? Aquilo que está ao nosso redor, que está ali nos tentando, e nós temos, e às vezes a gente olha, né, para as atitudes pecaminosas, coisas na nossa vida que a gente não consegue mudar, que a gente fala assim, ai, mas que coisa, né? Agora que eu estou buscando ao Senhor, o diabo coloca essas coisas na minha vida mesmo, como para que eu venha a tropeçar e tal. E muitas vezes a gente coloca muito, assim, dá muito poder para o diabo, dá muita importância, né? Para o inimigo, e realmente a gente tem que lutar contra ele, né? Mas, na verdade, o pecado, como diz lá em Gênesis 4:7, né? O próprio Deus falando com Caim, o pecado está assim ao nosso redor, o inimigo está o tempo todo ao nosso redor tentando fazer com que nós caiamos, né, nessas situações, mas cabe a nós, né, resistir, cabe a nós, como diz ali no verso 4, o versículo Gênesis 4:7, Deus falando a Caim, Caim, o pecado está à sua porta, né, jaz à sua porta, cabe a você dominá-lo. Então Deus ali deu uma chance para Caim, né, depois que ele teve aquela situação ali da oferta, que Deus olhou o coração dele não estava, né, em obediência, mas Deus deu ainda uma chance, Deus percebeu a intenção dele de fazer algo contra o seu irmão, e ele fala neste versículo, né, que ele tinha a chance de resistir, né, o pecado estava à sua porta, mas ele tinha a oportunidade de resistir. Então, depende de nós, na verdade. Precisa de um esforço nosso, na verdade, em relação a isso. E tem até um pensador inglês, um evangelista, que fala que o pecado depende de nós, né? Então é bem isso mesmo, nesse sentido, de que basta nós resistirmos, né? Tomarmos uma decisão em relação à tentação, para que aquilo não continue fazendo morada no nosso coração, né? E então cada uma, né, vai se analisando, vai vendo tudo aquilo em relação a pecados, em relação a traumas, a ofensas, que possa estar sendo um peso, né, na vida e que a gente possa colocar diante de Deus neste ano para vencer e viver uma vida mais leve. E finalizando esse primeiro versículo, ele fala: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, né? Nós precisamos de muita fé para vencer essas nossas fraquezas e essa fé nós
temos em Cristo, né? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que pedir a Ele que nos dê essa fé, né? Nós não conseguimos sozinhos. E quando olhamos para Jesus, né? Correndo com paciência e perseverança, né? Ele fala. Então, não desistir, né? Ser fiel até o fim, né? E temos muitos exemplos na palavra de Deus que nos mostram pessoas que lutaram contra pecados, contra falhas, se arrependeram, né? E ninguém foi ali perfeito, né? Todos foram trabalhados, lapidados por Deus, mas venceram, né? E que nós sejamos também desta maneira, sempre olhando para Jesus. E aí, quando olhamos para Jesus, o que nós vemos, né? Qual é a mensagem de Jesus para nós, né? Com todo o seu sacrifício na cruz por nós, levando todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, todo o nosso pecado sobre ele. E o que ele tem de mensagem para nós, né? Ali em Mateus 11, de 28 a 30, que é o nosso segundo texto base para o nosso tema do ano. Mateus 11, de 28 a 30, o que Jesus tem para nós? Venham a mim, ele diz, todos os que estão cansados e sobrecarregados, cheios de pesos, né? E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, leveza, tranquilidade, paz, né? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Essa é a mensagem de Jesus, é isso que ele tem para nós. E aqui, o contexto desse texto, desse versículo, né? Qual é o contexto desse versículo? Aqui ele estava contradizendo os fariseus, né? Que eram aqueles líderes religiosos que buscavam impor peso nas pessoas da lei, né? De religiosidade, que tinham aquela ideia de que somente cumprindo todas as regras, as leis, né, eles poderiam ser salvos, né? E Jesus, quando Jesus vem, e ele vem justamente para cumprir toda a lei, né? E para nos mostrar que através dele, né, através da sua graça, do seu sacrifício, nós podíamos viver uma vida leve, que não seriam as nossas obras, a nossa forma de viver em obediência, tentando cumprir toda a lei, né? Todos os mandamentos, não seria isso que nos faria salvos, né? Então aqui, nesse contexto, rebatendo os fariseus, né? Mostrando que a redenção vem pela graça de Deus, né? E que nós obedecemos sim, devemos sim obedecer a lei, obedecer aos mandamentos do Senhor, mas não como uma forma de querer que isso nos dê a salvação, né? Isso é apenas uma resposta nossa a tudo que o Senhor fez por nós, né? Uma resposta de amor ao Senhor. É por isso que nós obedecemos, é por isso que nós buscamos agradá-lo. E aqui, se nós formos pesquisar um pouco sobre o significado, né, de jugo, de fardo, nós vemos que o jugo é uma peça, né, feita em madeira. Creio que vocês já sabem, né, só relembrando, mas é uma peça feita em madeira, utilizada para prender os bois à carroça ou ao arado, né? Então é algo que, se a gente for pensar no sentido figurado, trazendo para a nossa vida, né? É algo que significa submissão, né? Submissão, obediência, né? Dependência, né? Então, por isso que ele fala, tomem sobre vocês o meu jugo, que é aquilo que nos liga a ele e que faz com que nós caminhemos conforme os passos de Jesus, conforme aquilo que ele vai nos ensinando, né? Isso é lindo. E ele fala, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo, né, aquilo que eu tenho para que vocês carreguem, para que vocês levem de encargos, de responsabilidades na vida, é leve, não é nada pesado, né? Eu não tenho algo pesado para vocês. Eu já levei todo o peso, né, sobre mim, né, me entregando por vocês. Então, vocês não têm que viver uma vida pesada, não é verdade? Que coisa linda, né? Que Jesus maravilhoso. E
Então é isso que nós temos que ter em mente, né? Isso também é uma coisa que, mesmo depois que nós nos entregamos ao Senhor, entregamos nossa vida a Jesus, muitas vezes nós vivemos de forma como se tivéssemos esquecido, né? Jesus já levou todo esse peso, né? Nós vivemos ainda pesarosos, culpadas, né? Sendo que o Senhor tem para nós a leveza, Ele quer o nosso coração quebrantado, quer que confessemos os nossos pecados, né? E Ele nos traz essa leveza. Ele já levou sobre si todo o peso. Então nós temos que sempre nos relembrar disso e nos livrarmos, né, de toda a culpa, de toda a angústia, né, olhando para esse cenário também que nós estamos vivendo hoje, né, e virão ainda muitos dias difíceis, né, nós sabemos, nós vemos pela própria palavra de Deus, né, que os últimos dias seriam dias muito difíceis, e muitas pessoas, né, infelizmente, que não estão enraizadas na palavra, não têm um relacionamento verdadeiro com o Senhor, não acabam não aguentando, né, quando chegam esses momentos de dificuldade real, assim, né, como estamos vivendo hoje, algo que nunca imaginamos viver. E somente mesmo tendo Jesus, né, como aquele que toma sobre si todo o nosso peso de angústia, de preocupações, de inseguranças, de incertezas, de medo em relação ao futuro, né? Como será o amanhã? Hoje nós vivemos uma época bem assim, né? Que nós não temos controle de nada, né? E na verdade nunca tivemos, né? Então é um momento ótimo para que nós realmente deixemos de lado toda a nossa tentativa de obter controle e depender totalmente, né, do Senhor. Então, para quem que o Senhor tem essa mensagem? Para todos, né? Para todos nós, para todos que desejarem buscá-lo de todo o coração, né? Todos são convidados a virem até Jesus. Todos têm um descanso prometido em Jesus. E se poucos encontram esse descanso, é porque poucos vêm a Cristo, poucos tomam uma atitude, né? Porque aqui existem chaves nesse versículo, né? Existem aqui verbos, e os verbos falam de ações nossas em relação a isso, né? E aqui nós temos, venham a mim, ele diz, né? Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. E o que Jesus quer dizer a nós com essas três ações, né? Venham até mim, tomem o meu jugo, aprendam de mim. É uma decisão, um posicionamento nosso que ele está aqui requerendo, né? Ele tem tudo isso para nós, mas nós precisamos nos posicionar de forma a deixar o nosso orgulho, deixar a nossa atitude de querer ter o controle de tudo, né? E descansar em Deus, né? E como é difícil, né? A gente está sempre lutando para conseguir descansar de verdade, né? Em Deus. E como é possível ir até Jesus, aprender de Jesus, aprender mais sobre Jesus, se não caminhando com Ele, né? Nós aprendemos muito com as pessoas, com aquilo que elas nos falam, aquilo que elas nos ensinam com palavras, mas nós sabemos que o maior aprendizado é pelo exemplo, é por caminhar e conviver com a pessoa. É assim que nós mais aprendemos com alguém, na verdade. Então é só assim também que nós vamos aprender essa mansidão e essa humildade de coração que o Senhor tem para nos ensinar. Por que que ele fala aqui, né? Isso é uma outra chave. Então nós temos essas chaves das ações, né? Que nós temos que nos posicionar e tomar uma atitude em relação a isso. E também temos essa chave que Jesus fala: aprendam de mim o quê? Que sou manso e humilde de coração. Tem muitas coisas que podemos aprender com Jesus, infinitas, né? Não tem fim. Mas aqui ele destaca isso, ele destaca a mansidão e a humildade de coração. Por quê? Né? Porque a gente tem muita dificuldade de deixar o nosso orgulho, né? De deixar a nossa posição de querer tomar conta das coisas, de querer dar conta de tudo sozinho. Né? Então, por isso que Jesus fala isso. Aprendam comigo, sejam humildes, deixem o seu orgulho de lado. Né? Tem uma citação de John Piper,
que diz assim: o cristianismo é uma luta constante contra o orgulho para descansar em Deus. Né? Como isso é verdadeiro, na verdade, a gente tem que lutar sempre para descansar, né? Está sempre lutando. Como é difícil a gente descansar de verdade, se lançar nos braços do Pai, né? No colo do Pai. E Isaías 32:17 diz que a obra da justiça, né? A obra da justiça por Jesus é paz, e o efeito da justiça é tranquilidade e segurança para sempre. Olha que maravilha! Não é em alguns momentos só da nossa vida que o Senhor tem tranquilidade e segurança. É para sempre, é em todos os momentos. É nos momentos que a gente mais pensa que, né, a gente não vai dar conta, não vai conseguir, né, continuar, né? O Senhor tem segurança. É nos momentos que ao nosso redor está um caos, né? Não tem certeza ninguém mais tem certeza de nada, que é o que nós temos vivido. O Senhor tem paz, tranquilidade e segurança para sempre, para nós. Como isso é maravilhoso, né? E saber de tudo isso e viver tudo isso é incrível. E é isso que nós temos que também não só guardar para nós, né? Mas propagar isso ao maior número de pessoas ao nosso redor, que está vivendo esse tempo de aflição, esse tempo de tanta angústia, né? Existe vida abundante, existe paz, existe segurança em meio a tudo isso, né? E é algo assim que a gente só consegue alcançar num relacionamento íntimo e profundo com o nosso Senhor, né? Como que a gente vai aprender com Ele, se não caminhando com Ele, não é verdade? E às vezes a gente pensa, né? A gente tem falado muito sobre isso, de que nesse tempo o Senhor tem nos trazido, nos trouxe, né, para casa, nos trouxe para dentro, para que tivéssemos um tempo de reflexão, para que fôssemos mais íntimos dele, né? Para que buscássemos mais a presença dele no nosso dia a dia e dependêssemos mais dele. E às vezes a gente pensa, né? Ai, como que eu vou melhorar o meu relacionamento com Deus? E já fica pensando em estruturas, em coisas assim elaboradas, né? E não é isso que Deus está pedindo, né? Eu, até na reunião que nós tivemos de oração essa semana ali na segunda-feira, que foi muito bom, inclusive encorajo vocês, quem puder participar das próximas que teremos, com a pastora Juliana e a pastora Andréia, foi uma bênção, e na próxima segunda tem mais. Ali a pastora Juliana deu um testemunho que Deus falou muito com ela nas últimas semanas a respeito do relacionamento, né, com Deus, do tempo de oração que ela precisava. Ela sentia que ela já estava bem no período de oração dela, que ela já tinha toda uma estrutura já criada, que ela tinha ali o seu caderninho separado, o caderno de oração, tinha ali na sua casa o seu cantinho de oração, estava tudo preparado, ela tinha o tempo certinho já separado no seu dia para oração, tinha tudo assim, né, todo o ambiente, o clima preparado, os louvores que ela gostava de escolher para esses momentos, já tinha louvores específicos para isso, então ela estava assim feliz com o seu tempo de oração. Mas o Senhor começou a incomodar ela em relação a isso, e falando que ele estava sentindo saudade de, de ter uma conversa mais íntima de pai e filha, né? De pai e filha com ela. E ela levou assim um choque, né? Ela falou: mas Senhor, eu estou tendo meu tempo de oração, estou fazendo tudo direitinho. E Deus começou a ministrar o seu coração, falando que para ele o mais importante, né, não é toda essa estrutura que a gente tenta montar, né, para criar ali uma organização na nossa cabeça e tudo mais, mas o que mais toca o coração dele, o que mais nos faz íntimos dele é aquele relacionamento de pai, pensar mesmo nessa relação de pai e filho, né? E que nem ela falou, né, que antigamente ela costumava acordar e falar: bom dia, Espírito Santo, né? Que dia lindo o Senhor fez. Olha, né? Assim, conversar como, né? Sabendo que Ele está ali, né? Junto, que Ele está aqui conosco, né? Que Ele está conosco em todos os momentos. E ela falou sobre isso, foi muito linda a experiência que ela contou.
e que ela tem vivido uma mudança, uma transformação na vida dela, porque ela tem transformado, né, o relacionamento dela com o Senhor em algo mais íntimo, mais próximo, sem se preocupar tanto com rituais, com estruturas, né? Mas pensando sempre, lembrando sempre que Ele está conosco em todo momento. Ele está ali enquanto a gente almoça, Ele está ali enquanto a gente vai fazer uma leitura, enquanto a gente olha e contempla, né, o dia e vê a beleza de tudo que Ele criou. Ele está o tempo todo conosco e nós podemos o tempo todo, né, falarmos com Ele e expressarmos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas preocupações, lançarmos sobre Ele, né? Nos momentos que a gente falha durante o dia, quando a gente tem esse relacionamento com Ele, no mesmo instante, o Espírito Santo vai tocar e vai avisar, né? Olha, né? Quando a gente estiver começando a ter algum pensamento que não condiz, né, com a forma que devemos viver, que devemos pensar a respeito dos outros, o Espírito Santo vai dar aquele toque, né? E vai falar, olha, atenção, né? Cuidado, não deixa esse pensamento tomar conta, né? E aí, no mesmo momento, a gente já, é verdade, perdão, Senhor, né? E, enfim, é algo maravilhoso, né? Esse relacionamento que ele tem que ele tem para nós, que ele deseja que nós tenhamos com ele. E é somente assim que nós conseguiremos receber todo esse descanso que nós queremos, esse refrigério, essa paz, essa tranquilidade que Jesus tem para nós, não é verdade? Então, que possamos juntas, né, buscar liberar todo o peso, né, que existe em nosso coração, que existe em nossa vida, para viver essa vida leve que Jesus tem para nós. Amém, amadas? Então, vamos agora orar juntas em relação a isso, né? E eu já falo rapidinho para vocês como vai ser a nossa programação nos próximos meses. A gente já conversa mais um pouquinho, tá bom? Então, que nós possamos refletir, né, hoje, o que tem sido peso na nossa vida, que tem nos atrapalhado no nosso relacionamento com Deus, se há alguma insegurança ainda no nosso coração que a gente acha que não é digna de se achegar a Deus, né? Isso é mentira, né? O Senhor está sempre pronto para nos acolher, para nos perdoar, né? E para nos receber com muita alegria, com muita paz. E esse é o ano da cura e da libertação, a despeito das circunstâncias, a despeito daquilo que nós podemos enxergar com os nossos olhos naturais. Nós só vemos doença, só vemos morte, só vemos tristeza, desespero, mas o Senhor tem para nós, né, no sobrenatural, na vida sobrenatural que Ele tem para nós. Ele tem cura, Ele tem libertação, Ele tem paz em meio a tudo isso. Então, vamos agora nos entregar diante do Senhor, pedir que Ele nos ajude a identificar essas nossas fraquezas, esses nossos pesos e que possamos viver essa leveza que Ele tem para nós neste ano, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, nos colocamos diante do Senhor nesse momento, Pai, agradecendo a Ti, meu Pai, porque o Senhor realmente é maravilhoso e tem paz para nós, e tem alívio, e tem tranquilidade, Paizinho, em meio a tantas inseguranças, Pai, tanto peso. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos a cada dia a identificarmos em nosso coração, Pai, em nossa vida, em nossa mente, aquilo que temos permitido que se torne peso em nossas vidas, seja algum pecado não confessado, seja, Senhor Deus, alguma ofensa que não foi perdoada, seja, Senhor Deus, algum detalhe no nosso temperamento que ainda não está legal, que ainda está nos trazendo barreiras no relacionamento com as pessoas, Pai. Nos ajuda a identificar, Pai, tudo aquilo que demonstra também algum tipo de orgulho no nosso coração, que não permite que nós dependamos do Senhor totalmente, Pai, toda incredulidade, Pai, aumenta a nossa fé, ajuda no Senhor a caminharmos contigo nesta leveza que o Senhor tem para nós, Pai. A partir de hoje, nós tomamos uma posição, Paizinho, em obedecer aquilo que o Senhor nos diz,
venham até mim. Sim, Senhor, nós vamos até o Senhor, nós tomamos sobre nós o teu jugo, Pai, nos submetemos a Ti e queremos aprender contigo, Pai, caminhando com o Senhor a cada dia, estreitando o nosso relacionamento contigo, não de forma religiosa, Pai, mas realmente um relacionamento verdadeiro e sincero de filhas com nosso Pai amoroso, nosso Pai que tem para nós o melhor, uma vida abundante, Paizinho, a nosso dispor. Só basta que nós tomemos realmente esta decisão. E é isso que nós fazemos hoje, Pai, neste momento. Tomamos esta decisão e que o Senhor nos ajude a nos unirmos nesse propósito, Pai, e juntas buscarmos esse relacionamento profundo que vai nos trazer esta leveza, Paizinho, através do Senhor Jesus. Muito obrigada, meu Pai. Tu és maravilhoso. Obrigada por esta oportunidade. E que venha realmente a cura e a libertação sobre nós neste ano, a partir do nosso posicionamento e da nossa decisão. Em nome de Jesus. Amém, amadas? Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre, então, a nossa programação. Nós temos, por enquanto, nós decidimos a programação até o mês de junho. E vamos fazendo aos poucos, né? Conforme o cenário for mudando, a gente vai tendo mais abertura, né? Para fazer coisas diferentes, né? Mas, por enquanto, nós faremos reuniões, teremos aquela reunião principal todo terceiro sábado do mês, né? Então, no terceiro sábado deste mês, no dia 17, nós teremos já um culto que é aberto para visitantes, né? Então, sempre que tiver esse culto principal das mulheres no terceiro sábado, é um culto aberto para visitantes, para a gente convidar quem a gente quiser. Vai ter sempre uma palavra de esperança, né? Principalmente específica para esse tempo. Desse mês, eu provavelmente vou falar uma palavra específica de esperança àqueles que têm perdido pessoas, né, têm sofrido perdas de entes queridos, e vou falar uma palavra sobre isso. Vai ser um culto, né, com louvor, como a gente costumava ter na Terça Pink, com louvor, palavra, vai ser muito gostoso, ministração. E também teremos as nossas reuniões durante a semana, às quartas-feiras à noite. Por enquanto, nesse mês, como a gente ainda está fazendo à distância, nós vamos ter somente essa hoje, mas a partir do mês que vem, provavelmente teremos 2 por mês, 2 reuniões fechadas, que a gente chama de reunião fechada, que é para a gente poder ficar mais à vontade para tratar dos temas de cura, de libertação com vocês. A gente está planejando também fazer uma divisão para que não fique todo mundo junto e com muita gente, nem todas consigam falar e se abrir. A gente vai fazer pequenos grupos com até 10 mulheres no máximo, e a gente vai poder ter a oportunidade de se abrir, de falar das dificuldades que estamos tendo, de orarmos juntas, e vai ser um tempo muito gostoso, tá bom? Então, a gente vai trabalhar nisso, e também temos ali o nosso canal, né, no Telegram, e ali também eu vou mandar, perdão, a garganta ficou seca. Pelo nosso canal do Telegram, a partir da semana que vem eu já vou começar a mandar para vocês uns áudios de um livro que a gente vai estudar juntas nesse início de ano, que vai nos ajudar muito nessa questão da ofensa, né, que fala bastante sobre a ofensa. É um livro que se chama A Isca de Satanás, que é do mesmo autor do livro que o apóstolo tem falado, da eternidade. Esqueci agora o título, que fala da eternidade, né? É do mesmo autor. E é um livro maravilhoso que a pastora Cris, na verdade, já tinha falado, indicado para mim, para o pastor Samuel, há alguns anos. E eu me lembrei dele, né, nesse ano, pensando em cura e libertação, eu me lembrei desse livro. E depois até ouvi
eu vi até no canal da pastora Cris que ela está trabalhando também com esse livro, com as mulheres lá na igreja, né, que ela lidera, com o pastor Gustavo. Então, eu falei, olha só, eu nem sabia que ela ia trabalhar, né, nesse livro, e eu escolhi também esse livro para nós. Creio que é para esse tempo aí, esse livro mesmo, que fala muito sobre a ofensa. E nós trabalhamos, né, também o livro O Segredo da Vida Abundante, que com a pastora, né, foi maravilhoso. E também trabalhou essa questão da cura, da libertação. E esse livro, ele também trata disso, mas de uma maneira até mais profunda, sabe? Pegando bem na raiz ali do problema, e ele conta também testemunhos dele, né, o autor. É muito bom, muito profundo. E a gente vai fazer um estudo desse livro juntas, com calma, né? E vai ser bem gostoso. Vou mandar em áudio para vocês, vou mandando aos poucos, a gente vai conversando, vai falando dos pontos principais, vai trabalhando juntas nisso, vamos orando juntas, né? Em cada tema. E aí, a partir do mês que vem, se Deus quiser, podendo se reunir presencialmente, a gente começa os nossos pequenos grupos para conseguirmos conversar melhor, discutindo sobre esse tema, tá bom? Então, o que mais que eu não falei? Acho que é isso. Então, até o mês de junho, a gente vai trabalhar assim, sempre no terceiro mês, um culto aberto, que vocês podem convidar visitantes, e teremos essas reuniões fechadas, que é só para a gente mesmo, para a gente poder trabalhar mais à vontade a questão da cura e da libertação nas necessidades de cada uma, né, da nossa igreja local mesmo. Tá bom? E então o nosso próximo encontro é dia 17, já no modelo de culto, né? Vai ser às 9 horas da manhã. Dessa vez vai ser de manhã, porque está tendo ensaio de louvor à tarde, por conta dos horários da pandemia aí. E vai ser uma bênção. Vai ser pelo YouTube também, tá bom? Logo a gente já manda ali no Telegram também, para vocês poderem divulgar, né? Convidar as pessoas. E em relação ao Telegram, né? Se tiverem alguma dificuldade, né? Se alguém ainda não conseguiu acessar, se vocês souberem, vocês que já estão fazendo parte do canal, perceberem que alguma irmã não conseguiu acessar ainda o canal, não está por lá, né? Me ajudem nisso também. Eu estou tentando também ir atrás das pessoas, se alguém tiver alguma dificuldade, né? Para que todo mundo esteja ali inserido, tá bom? Então é isso. Então, a partir da semana que vem, eu vou começar a mandar os áudios do livro e a gente vai entrando nesse assunto também, tá bom? Então é isso, amadas. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, estamos aqui, né? Estou aqui, as pastoras também estão sempre disponíveis para conversarem, para darem atendimento, aconselhamento, né? Nesse momento de pandemia, a gente ainda, por enquanto, não voltou para os cultos, mas sempre, mesmo nas fases mais difíceis, sempre fica aberto o atendimento individual, né? Então, sempre que vocês precisarem, nós, né, eu e as outras pastoras também, estão disponíveis para atender, a gente combina, né, algum horário, e estamos todas disponíveis, né, para que todas nós juntas possamos buscar essa cura, essa libertação, e essa leveza, né, que nós temos para este ano, em nome de Jesus. E aí, dia 17, eu vou até falar mais um pouco sobre esse texto também, né, de Mateus 11, 28, vinde a mim, e a gente vai continuar essa conversa, abrindo mais um pouco especificamente para o tempo que a gente tem vivido de tantas perdas. Amém? Então, é isso, amados. Agradeço a participação de todas. Muito obrigada pela disposição, por estarem aqui, por terem deixado, né, os seus afazeres aí em casa, terem se unido aqui a nós. Que Deus abençoe a cada uma. Estou com muita, muita saudade. Não vejo a hora da gente poder estar juntas de novo. E enquanto isso, a gente vai se comunicando aí pelas lives, pelo nosso grupo. E vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Oh, Denise está por aqui também. Denise conseguiu
dar uma passada, que bom. Um beijo. Amém, amadas. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite. E nos vemos ali nos próximos dias no nosso canal do Telegram, tá bom? Um beijo. Deus abençoe.